Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, 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 seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e preparei uma videoaula muito bacana para você com todo capricho, de uma forma ilustrada, para que você compreenda a fundo como que funcionam as propriedades da matemática. Conheceu essas propriedades é o mesmo que você conseguir a chave aí para resolver todas as questões, beleza? Venha comigo. Correção da questão número 40 da prova de matemática, primeira fase do vestibular 2022 da Unicamp, tema trigonometria no triângulo retângulo, uma aula super interessante, vale muito a pena você assistir. No dia 23 de março de 2021, um navio encalhou no canal de Suez, no Egito. A embarcação tinha 400 metros de comprimento e 60 metros de largura. No ponto onde aconteceu o acidente, o canal Suez não tem mais do que 200 metros de largura. Abaixo representamos uma foto do satélite e uma figura representando a situação. O ângulo alfa indicado na figura abaixo mede 67,5 graus. A largura do canal, medida em metros e indicada por L na figura anterior, é quanto? Então veja que interessante essa situação. Aqui a gente já pode perceber que nós vamos ter que utilizar a trigonometria no triângulo retângulo, uma vez que deu um ângulo, uma vez que deu aqui cosseno, deu seno, então tudo indica que é trigonometria no triângulo retângulo. Então, antes de começar a resolver, a gente precisa traçar aqui um segmento de reta. Também traçar um segmento de reta aqui paralelo a esse, porque assim eu consigo formar um triângulo retângulo. Aqui a hipotenusa dele tem 400 e esse ângulo alfa, ele tem exatamente a mesma medida desse aqui. Olha, eu posso chamar esse aqui de alfa e vou mostrar para você por quê. Se eu pegar esse ângulozinho verde e chamá-lo de beta, alfa mais beta mais 90 dá 180 graus. Isso é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, 180 graus. Mas se eu pegar esse semicírculo aqui também, alfa mais beta mais esse ângulozinho que é 90 graus, dá 180. Da mesma forma que o triângulo, com isso eu posso deduzir que esse ângulo tem o mesmo valor que alfa. Uma vez que aqui alfa mais beta mais 90 dá 180. Aqui alfa mais beta mais 90 dá 180. Esse aqui tem a mesma medida desse. Então esse aqui pode ser considerado também alfa. Mas, na verdade, eu quero saber o comprimento desse segmento de reta, que é a largura aqui do canal. E, para isso, eu preciso traçar um outro segmento de reta aqui. Por quê? Porque aqui eu preciso pegar essa partezinha, porque aqui eu formo um triângulo. Vou até ampliar esse triângulozinho, porque ele está muito pequeno. Veja que aqui está o ângulo de 90 graus. Aqui está o ângulo beta, por quê? Porque esse ângulo aqui é correspondente a esse. Veja que tem duas paralelas, cortada por uma transversal, esse ângulo é correspondente a esse, então a mesma abertura que esse tiver, esse também tem. Posso chamar isso aqui também de beta. Ângulos correspondentes são congruentes, têm a mesma medida. Essa hipotenusa desse triângulo mede 30, esse ângulozinho de cima é o ângulo alfa, né? E por que eu estou fazendo isso tudo? Porque eu quero determinar essa partezinha que eu vou chamar de x e essa partezinha que eu vou chamar de y. Porque daqui aqui eu não tenho a medida. Veja que aqui eu tenho 400 nessa hipotenusa, mas aqui eu tenho que daqui até aqui é x, daqui até aqui é y e x mais y é igual a L. Como a gente está trabalhando com triângulos, retângulos e a gente tem ângulos definidos aí, a gente apela para as regras do seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Começando pelo triângulo maior, eu tenho que procurar o cateto adjacente ao alfa aqui e eu tenho essa hipotenusa, porque esse 400, embora esteja um pouco mais embaixo, ela é a mesma medida desse segmento de reta, porque são paralelos. Cosseno cateto adjacente, cateto que está colado no ângulo
alfa aqui, porque eles são correspondentes, então aqui também é alfa. Então eu posso dizer que o cosseno do alfa é igual cateto adjacente, que aqui no caso é x, sobre hipotenusa, que aqui no caso vale 400. Multiplicando em cruz aí, x vezes 1, x, 400 vezes cosseno de alfa, 400 cosseno de alfa. Paramos por aí, vamos trabalhar no outro triângulozinho, nesse pequenino aqui, ó. Esse eu tenho o ângulo aqui em questão e quero o y, que é o cateto oposto. Veja que o ângulo está aqui, o y está do lado oposto. Quando eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu devo usar seno. Então, o seno desse ângulo alfa é cateto oposto, que é y, sobre hipotenusa, que é 30. Multiplicando em cruz aqui, aqui teria um y, né? Seno de A vezes 30, 30 seno de A. Aqui eu já tenho um valor parcial. Mas eu preciso ainda ir além. Aqui me deu uma informação que com certeza vai ser útil. Diz aqui que cosseno de 2θ, ou seja, o cosseno do dobro do ângulo qualquer é igual 2 vezes o cosseno ao quadrado desse ângulo menos 1. Então vou usar essa propriedade aqui. E como diz aqui, vou voltar um pouquinho no problema, que o ângulo alfa mede 67,5, vou anotar aqui e voltar. Esse ângulo alfa mede 67,5, então eu vou colocar cosseno de 2θ, o θ aqui é o alfa no caso, ele dobrado, 67,5 dobrado, dá quanto? 135, então cosseno de 135 é igual 2 cosseno ao quadrado de 67,5 menos 1. Veja que aqui onde era 2θ, dobro, coloquei o dobro de 67,5, onde era um θ só, 67,5 só. Mas quanto que é o cosseno de 135? Esse é simples, a gente volta no círculo trigonométrico e olha, no círculo trigonométrico, o 135 ele está por aqui assim, ó. Por quê? Porque a gente pega 90, né, mais a metade de 90, que é 45. Veja que 135 é simétrico ao 45 em relação ao eixo y. Então 135 está por aqui. Qual o cosseno de 135? É o mesmo cosseno de 45, uma vez que ele é simétrico, porém negativo. E na tabelinha dos ângulos notáveis, sendo cosseno e tangente, a gente tem que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, porém ele está do lado esquerdo, ele é negativo. O de 45 é raiz de 2 sobre 2, o de 135 é menos raiz de 2 sobre 2, por estar do lado esquerdo, né? Isso é igual a 2 cosseno de 67,5 menos 1. Vou passar esse menos 1 para antes da igualdade, ele vem positivo. Vou tirar o menor múltiplo comum aqui. 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2 no numerador. 2 por 2, 1 vezes raiz de 2 é igual a 2 cosseno ao quadrado de 67,5. Vou passar esse 2 para o primeiro membro, multiplicando em cruz, aí 2 vem para cá, multiplica por esse 2 e dá 4. Eu tenho um lado ao quadrado, radiciação anula potenciação. Aí eu vou ter desse lado aqui somente cosseno de 67,5. Vou chamá-lo de alfa só para economizar espaço, uma vez que ele originou aqui do alfa, né? Raiz de raiz, então vai ficar desse jeitinho que tá aí, olha. Raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 67,5. Tem outra informação importante, que seno de 2θ é igual a 2 seno de θ vezes cosseno de θ. Seno de 2θ é o mesmo que dizer seno de 135, uma vez que a gente está considerando aqui esse alfa como θ, que vale 67,5, dobrou 135. Seno é o subir e descer. Quanto que é o seno do 135? É o mesmo que o cosseno, né? O cosseno e o seno são iguais. Veja, ó, seno e cosseno, raiz de 2 sobre 2. Como ele está do lado de cima, raiz de 2 sobre 2 positiva. Vou colocá-lo substituindo o seno de 135, que é o mesmo seno de 45. 2 vezes seno de alfa está aqui, vezes cosseno de alfa, mas eu já tenho o cosseno de alfa, ó. Então vou aqui no lugar de cosseno de alfa colocar 2 menos raiz de 2 sobre 2 dentro da raiz aqui já o numerador, né? Passando esse 2 para o primeiro membro, aqui vira 4, olha, 2 vezes 2, 4, eu posso fazer isso, é o mesmo que multiplicar em cruz, né? Sobrou seno de alfa que multiplica 2 menos raiz de 2 sobre 2 aqui, tendo a raiz no numerador. O que eu faço agora?
eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Com qual objetivo? O objetivo de evaporar com essa raizinha, porque assim a gente vai enxugando, né? Então, raiz de 2 ao quadrado fica raiz de 4, que dá 2. 4 ao quadrado, 16. Seno de alfa ao quadrado. Essa fração ao quadrado desaparece com essa raiz do numerador e o denominador ao quadrado dá 4. Veja que aqui a gente fez isso tudo para desaparecer com essa raizinha preta aqui. Vou dividir aqui esse 16 por 4 e esse também por 4. Então fica 2 quartos, porque 16 por 4 deu 4 aqui. Seno ao quadrado de 2 menos raiz de 2. Agora desapareci com esse 4 daqui, dividindo esse lado e esse lado por 4. Seno ao quadrado de alfa é igual a 1 meio. Esse 2 quartos eu vou simplificar para virar 1 meio. Como está multiplicado, ele vem para cá dividido. Tá vendo? A gente tinha seno ao quadrado de alfa igual a 2 quartos. Aí ficou seno ao quadrado de alfa igual a 1 meio. Esse 2 menos raiz de 2 que estava multiplicado e estava do lado do seno quadrado, passou para o outro lado dividido. Divisão de frações a gente multiplica em cruz. Então, seno quadrado de alfa é igual a 1 pelo denominador que está aqui, que é 1, dá 1 mesmo. 2 vezes 2 menos raiz de 2, 2 vezes 2, 4. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Isso sobre 1, porque multiplicando em cruz aqui teria um 1 nesse denominador. Aqui agora eu preciso racionalizar esse denominador, tirar essa raiz do denominador. Vou até trazer ela para cá, abrir um espaçozinho, né? Eu vou multiplicar numerador e denominador pelo oposto do denominador aqui. A gente vê isso lá no 9º ano. Para tirar uma raiz do denominador, a gente multiplica por outro termo com sinal trocado. Aqui, mais era menos, multiplica por outro igualzinho com sinal trocado. Então agora, aí a gente vai ter no numerador 4 mais 2 raiz de 2. No denominador, vou fazer devagarinho. Vou fazer no chuveirinho, vou conjugar o verbo chuveirar. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2 raiz de 2, 8 raiz de 2, menos 2 raiz de 2 vezes 4, menos 8 raiz de 2, e menos 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2 positivo vai dar menos 4 vezes 2, porque 2 por 2 dá 4, raiz de 2 por raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2. Ajeitando isso aí, nós vamos ter esse 8 raiz de 2 que elimina esse. Sobrou no denominador 16 menos 8, que é 8. Aqui eu vou simplificar por 2. Aqui vai virar 2, aqui vai sumir, aqui vai virar 4. Então, aqui 2 sumiu, 4. Agora eu tenho seno ao quadrado. Para que eu tenha seno sem ser ao quadrado, eu coloco a raiz em ambas as partes da equação. Radiciação anula potenciação. Então, seno sem ser ao quadrado é igual raiz dentro de raiz, né? Aqui no denominador, nós temos um 2 e no numerador está aí dentro da raiz, uma raiz dentro da outra. De posse aí do seno e do cosseno, eu volto aqui, olha, x é igual a 400 cosseno de alfa, então x é igual a 400 vezes raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 2. 400 dividido por 2 dá 200, né? Tira esse 2 do denominador, aí fica bacaninha. Achei o valor de um dos segmentos de reta. O outro segmento é y igual a 30 senos de alfa. Como eu tenho seno de alfa aqui, eu vou pegar y igual a 30 vezes esse seno de alfa, que é raiz de 2 mais 2 sobre 2. Dividindo aqui 30 por 2 dá 15. 15 vezes raiz de 2 mais raiz de 2. Como pede o segmento de reta L, que é igual à soma que eu procurei, x mais y, vamos ver quanto que dá. Qual a alternativa que traz isso? Veja aqui, ó, pedacinho y mais o pedacinho x dá quanto? Voltando à questão original, qual a alternativa que traz 200 raiz de 2 menos raiz de 2 mais 15 raiz de 2 mais raiz de 2. A letra C. Depois dá até um resultado, mas isso pra gente não importa. Importa que tá batendo certinho aqui, né? Eu espero que você tenha gostado da videoaula. Caro aluno, cara aluna, eu insisto sempre que todo estudante é dotado de inteligência. O que faz a diferença entre uns e outros são duas coisas que são fundamentais no aprendizado da matemática, que são motivação e dedicação. Se você tiver a motivação e a persistência, ninguém te segura. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender.
E para facilitar, eu vou ajudar você.